Olá pessoas, eu sou o Rafael Lodge e nesse vídeo nós vamos aprender a jogar Musa. Musa é um jogo de times no qual cada equipe vai ter uma musa por rodada que vai dar uma dica tentando inspirar a sua equipe a desvendar qual é a obra de arte que ela quer passar ali e fazer com que a equipe adivinhe. Você acha que consegue fazer isso? Então venha comigo, porque é assim que joga. Musa é um jogo competitivo de times que pode ser jogado de 2 a 12 pessoas a partir de 14 anos. Cada partida dura em torno de meia hora e o objetivo é fazer o seu time acertar 5 dicas antes do outro. O jogo também apresenta uma variante quando você joga com somente 2 ou 3 jogadores. Nós veremos primeiro a versão básica do jogo e depois as regras da variante. Vamos ver como você prepara o jogo básico? Para preparar o jogo, primeiro separe os jogadores em 2 ou 3 equipes. Cada equipe deve ter no mínimo 2 jogadores e pode ter quantos jogadores você quiser. A dica é tentar colocar o número mais igual de jogadores possível em cada equipe, mas não tem problema se uma equipe ficar com 2 e outra com 3, por exemplo. Após isso, você deve embaralhar as cartas de obras de arte, que são essas aqui com as figuras, e colocá-las separadamente, e embaralhar as cartas de inspiração, que são essas aqui, e também colocá-las ao alcance de todos os jogadores. Quem começa a jogar é a equipe que possui o jogador mais novo. Musa é um jogo no qual as equipes revezam turnos em sentido horário, e em cada turno a equipe deve escolher uma musa, que irá dar a dica para a sua equipe, então a equipe tenta acertar a carta e depois é feita a pontuação da rodada. Vamos ver agora, em mais detalhes, cada um desses passos. Como funciona uma rodada de Musa? Em um jogo com 2 equipes, funciona da seguinte forma. Nós temos a equipe A e a equipe B. Vamos dizer que é o turno da equipe A. Quem começa, então, é a equipe B. Ela vai pegar aqui 6 cartas de obras de arte, só os membros da equipe B podem olhar, e ao mesmo tempo, eles também devem olhar 2 cartas do topo do baralho de dicas. Então, devem escolher um par aqui de uma carta de dica e uma carta de obra de arte para entregar à musa da equipe A. Digamos que eles escolhem essas 2 cartas aqui. A outra carta de dica, neste momento, é descartada aqui para o fundo do baralho, numa pilha de descarte aqui do lado. E essas cartas são colocadas viradas para baixo no meio da mesa. A musa da equipe A, então, deve olhar este par e ela deve dar uma dica sobre esta carta de obra de arte aqui. Só que a dica deve estar limitada ao que diz na carta de dica. Por exemplo, aqui a musa deve dizer o nome de um personagem de livro, filme ou alguma outra coisa assim. Olhando aqui esse macaco, a musa fala, por exemplo, King Kong. Só que ela não viu as outras cartas ali, né? Então, ela vai mostrar aqui a carta de limitação de dica para a sua equipe, vai dizer a dica e vai embaralhar a carta de obra de arte junto com as outras 5. Então deve embaralhar junto com as outras cartas de obra de arte e revelar todas aqui na mesa. Agora, a equipe A da musa deve olhar todas essas cartas aqui e tentar adivinhar qual que a musa viu e deu a dica, no caso King Kong. Nesse momento é importante lembrar que a musa não pode dar mais nenhum tipo de dica. Ela não deve nem muito olhar para a equipe para não fazer uma cara de surpresa ou de tipo, não escolhe essa. Ela deve permanecer imparcial, mas ela pode repetir a dica que deu antes se a equipe pedir. Então a equipe vai olhar, vai escolher uma dessas cartas. Se ela acertou, a musa avisa isso, e a equipe da musa aqui vai levar esta carta para marcar um ponto de vitória. Se a equipe da musa escolheu qualquer outra carta, eles erram, e a carta vai para a equipe B, que foi quem entregou ali o desafio para a musa. E vale um ponto de vitória para a equipe B. O jogo continua assim, até que alguma equipe tenha 5 pontos. Nesse momento, o jogo imediatamente se encerra e aquela equipe vence. Caso nenhuma equipe
tenha feito 5 pontos, a vez passa para a próxima equipe. Em um jogo com 3 equipes, A, B e C, funciona um pouco diferente. Quando é a vez da equipe a equipe B entregará o desafio para a musa, e a equipe C não fará nada neste momento. Quando for o turno da equipe B, a equipe C dará o desafio, e a equipe A ficará sem fazer nada. E quando for o turno da equipe C, a equipe A entregará o desafio, e a equipe B ficará sem fazer nada. Ao final da rodada, após pontuar, todas as cartas que ficaram sobrando devem ser descartadas. E caso algum dos baralhos acabe, você deve reembaralhar aqui a pilha de descarte e criar um novo baralho. Agora vamos ver as regras da variante para 2 e 3 jogadores. Como Musa é um jogo de times que precisa de pelo menos 2 pessoas em cada equipe, quando você tem menos que 4 jogadores, o jogo funciona de uma forma cooperativa. Vamos ver agora os detalhes dessa variante. A variante de 2 e 3 jogadores funciona da seguinte forma. A primeira diferença é que o jogo é cooperativo e não mais competitivo. Neste jogo, o objetivo é acertar 5 cartas antes de errar 3 cartas. E como funciona? Os jogadores vão revezar o turno sendo musas, e na vez da musa, ela vai pegar aqui uma carta de obra de arte, vai olhar só ela, e vai olhar também 2 cartas de dicas. Vai escolher uma carta de dica, descartar a outra, e deve revelar esta carta e dar a dica sobre esta carta que só ela viu. Depois que ela deu a dica, ela deve pegar mais 5 cartas aqui do baralho, embaralhar tudo e revelar, como no jogo base. E a equipe, os outros 2 ou o outro 1 jogador, deve tentar adivinhar aqui qual é a carta da dica. Caso ela acerte, a carta é colocada numa pilha de pontuação. Caso ela erre, a carta é colocada em uma pilha de erros. Então, se a pilha de acertos de pontuação chegou a 5, todos vencem. Ou, se a pilha de erros chegar a 3, todos perdem. E é assim que joga a Musa. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, um bom jogo e até o próximo vídeo!